Cadê meu esboço? Eu não sei mais o que eu vou falar. Gente, obrigado. Muito obrigado por tantas mensagens de carinho, né? Eu estou muito feliz, gente. Brennan Manning, ele fala de pequenas porções da graça do Senhor sobre nossas vidas. São essas mensagens que eu recebi ao longo do dia ontem, né? Eu louvo muito a Deus por essa igreja, por saber que eu estou numa igreja que eu amo e sou amado. Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, tá bom? Eu estou bem feliz, gente, mas bem feliz mesmo, porque fazer 23 anos não é fácil, né? Me causa estranheza essa reação de vocês, mas está tudo bem. Essa semana, na segunda-feira, quando eu pensei sobre esse sermão, e nós pastores a gente conversa sobre o sermão, nós trocamos experiências, informações, percepções do texto bíblico. Porque, gente, quando nós subimos aqui no púlpito, a nossa opinião é o que menos importa, é a palavra do Senhor o mais importante. E depois, na segunda-feira à noite, eu orei e o Senhor me indagou: é sobre isso que você vai falar? É sobre isso. Tá bom, então vai ser sobre isso. Então, ao longo da semana, eu me senti observado o tempo todo pelo Senhor. E nessa semana o pastor Marcos, ele postou um vídeo falando sobre o Deus que vê, o Deus que nos vê. Então Deus viu o sofrimento do seu povo no Egito, Deus viu e desceu para libertar esse povo. Deus viu corações angustiados como o de Agar, Deus viu corações cheios de piedade como o de Neemias. Deus viu, gente, uma mulher que há 12 anos sofria, e no meio da multidão ela não foi percebida, mas o Senhor a viu. Porque nós todos somos observados por Deus. Deus está nos vendo, e nessa manhã, e hoje à noite também, nós queremos falar sobre este Deus que nos vê no secreto. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou ficar bem paradinho aqui, tá, gente? Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 5 ao 8. E hoje nós daremos um foco no verso 6. Então diz assim, Evangelho de Mateus, verso 6, capítulo 6, a partir do verso 5. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, ó Pai, por tudo que já nos foi entregue nessa manhã. E, ó Deus, obrigado pela oportunidade de tudo que nós já entregamos para o Senhor também. Ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Ó Deus, a tua palavra está aqui diante de nós. Que o teu Espírito Santo, Pai, continue ministrando aos nossos corações. Ó Deus, cale a minha boca agora em nome de Jesus, e que o Senhor fale conosco, para a glória de ti mesmo. Amém. Amém, gente. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 8. Olha só que interessante. Jesus, ele está entregando o seu sermão mais conhecido, o sermão mais poderoso, mais extenso no seu ministério terreno.
E aí Jesus está desenvolvendo vários temas nesse sermão do monte, vários ensinamentos de temas diferentes e diversos, ele vai nos ensinar. E aí aqui ele tinha acabado de ensinar sobre auxílio aos necessitados, na sequência ele vai ensinar sobre jejum, mas nesse recorte que começa no verso 5 e vai se estender até o verso 15, são 10 versos que Jesus, no seu sermão, vai nos ensinar sobre a oração. E nós sabemos que o tema central desses versos é a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Mas esse recorte, essa pequena porção que nós destacamos nesta semana para reflexão, ele é um preparo. É Jesus dando alguns toques, alguns conselhos, algumas orientações quando nós pensamos em uma vida de oração. Então Jesus, ele dá um ensino completo sobre oração. Ele dá conselhos de como nós devemos ter a postura diante da oração e logo em seguida ele mesmo vai orar e vai dizer palavras que nos servirão como modelo de oração. Agora, o que é interessante nesses conselhos, nessas orientações, que Jesus nos dá, nos preparando para ensinar, para aprendermos sobre de fato a oração. Ele vai dar alguns toques, ele vai falar sobre os perigos da oração pública. Jesus não está condenando no verso 5 as orações comunitárias, as orações públicas, essas orações que conduzem o nosso culto, por exemplo, aqui. Essas orações são experiências profundas que nós temos com Deus. Então Jesus não as condena, mas Jesus, ele está fazendo um adendo para a gente tomar cuidado com as tentações que as orações públicas podem exercer sobre nós. Então é muito estranho, gente, algumas orações públicas que nós ouvimos. Então, olha, a gente chega na igreja, nós conhecemos as pessoas, chegamos 9 horas, aí prestes a começar o culto às 10h30, tem o café, aí as pessoas estão conversando, aí eu estou conversando com você, e aí, tudo bem, como você está? Giovana, tudo bem, como é que foi a sua semana? Ah, pastor, minha semana foi top, foi muito bom, e a sua? A minha semana não foi muito legal, então vamos orar? Vamos orar, beleza, ô amiga, vamos orar. Oração. Senhor Jesus, em teu nome nós queremos. Para que mudar o tom de voz? Para que a gente se entregue a essas tentações? Quem nós queremos impressionar? Agora veja, gente, pastor, é temor, é reverência diante do Senhor. Não, não é temor e não é reverência, é esquisitice mesmo, gente. E a gente tem ouvido sobre essa intimidade pelo qual o Senhor está nos convidando a chegar, como o pastor Marcos ministrou na assembleia para nós. Nós estamos diante de um Deus que agora, Ele é reconhecido como Pai. Então nós estamos dialogando com Deus. R.C. Sproul, em seu livretinho, o título traduzido por português desse livro é Oração Muda as Coisas? Ele vai fazer uma definição interessante. E essa é a definição de oração mais profunda teologicamente que eu já ouvi. A oração é uma boa conversa com Deus. Ponto. Não é um solilóquio, não é uma tentativa de impressionar Deus. Não é uma tentativa de impressionar pessoas, porque afinal de contas, meus irmãos, quando nós oramos, a nossa audiência é celestial e não humana. É aos altos céus que nós estamos orando. Então quando nós estamos dialogando, quando nós estamos tendo uma boa conversa com Deus, nós não precisamos se preocupar em impressionar quem está nos ouvindo, muito menos tentar impressionar a Deus. Nós não impressionamos a Deus. Não impressionamos com as nossas palavras. Então nós não precisamos mudar o tom de voz, nós não precisamos criar protocolos, nós precisamos desburocratizar as nossas orações. Nós não podemos e precisamos vencer a tentação de impressionar, de tentar impressionar ao Senhor. Eu tive 2 professores de Antigo Testamento no seminário, reverendo Fábio Ito e o reverendo Israel Cifolelli. E eles diziam
que é por isso, gente, que os Salmos, o livro de Salmos, é um livro sensacional, de orações muito profundas e belas, porque os Salmos, gente, são orações sinceras e não são orações bonitinhas, porque muitas vezes nós estamos preocupados em fazer orações bonitinhas, e muitas vezes as nossas orações bonitinhas não expressam a sinceridade do nosso coração. Então o que Jesus está fazendo, Ele não está condenando as orações públicas e comunitárias, mas Ele está fazendo alerta para nós. Que teatro que você está causando? Que teatro você está querendo criar? Eugene Peterson, na sua tradução da Bíblia, a Mensagem, ele parafraseia esse verso que nós acabamos de ler assim: e quando forem à presença de Deus, também não faça disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show, está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um lugar tranquilo, isolado, do modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quando conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros da oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos, técnicas, até técnicas de vendas, para conseguir o que esperam de Deus. Não façam isso. Você está diante do Pai, e Ele sabe do que você está precisando melhor do que você mesmo. Com um Deus assim, quem os ama tanto, vocês podem orar da maneira mais simples possível. Amém. Qual é a problemática aqui? Lá no capítulo 26, verso 65, quando Caifás, o sumo sacerdote, ele quer expressar que o que Jesus está falando é uma grande heresia, ele rasga suas vestes. E isso era uma prática comum no período do ministério de Jesus. Quando os fariseus queriam transmitir uma falsa espiritualidade, uma piedade fake, queria demonstrar um relacionamento com Deus superficial, eles rasgavam as vestes para fazer esse teatro público. Provavelmente, eles esqueceram das palavras do profeta Joel, que diz o seguinte: não rasguem as suas vestes, rasguem seus corações. Porque quando nós oramos, são os nossos corações que precisam ser rasgados, não as nossas vestes externas. Amém, gente? Então o texto continua, a gente salta para o verso 7 e para o verso 8, ele vai falar sobre essas palavras que são repetidamente faladas com uma tentativa de convencer Deus. Essas palavras repetidas, elas se tornam sem vidas. E sem vidas, como elas vão alcançar o coração de Deus? Você não dialoga com ninguém, repetindo as mesmas palavras sempre. Então o Senhor está falando, Jesus está nos ensinando, essas orações sem vidas também não nos alcançam, não nos chega, não faz sentido. A Carol, nós estamos precisando melhorar o repertório dela na oração. A oração dela se repete sempre, as mesmas palavras. Quando ela está com fome, o repertório dela diminui ainda mais, né? Quando a gente está lá com aquela mesa posta, aquela comida boa, né? O repertório das nossas orações diminui também. Então essas orações sem vidas mecânicas, Jesus também está dizendo que não alcança. Mas pastor, por que a oração do Pai Nosso? Por que então é a oração modelo? Não é a oração modelo no sentido das palavras usadas por Jesus, mas o Pai Nosso, gente, ela é uma oração modelo no sentido do seu alcance, gente, da sua amplitude. Então se você ler a partir do verso 9 até o verso 13, a oração do Pai Nosso, que gente, já é uma quebra de paradigma gigante, quando Jesus começa a iniciar a oração com o Pai Nosso. Até agora, não tinha sido apresentado à humanidade um Deus que se permite ser chamado de Pai. E Jesus se refere na sua oração, introduz a sua oração como Pai. Pai.
E muitas vezes vai aparecer uma palavrinha em aramaico aqui, Abba, que é aquela expressão carinhosa de uma criança, quando olha para o seu pai com admiração. A irmã Roseli aqui na nossa vigília de oração, ela fez uma oração, gente, e ela disse assim, Paizinho, porque a partir de Jesus, as nossas orações ganham um Deus que se chama Pai. E Ele não é meu, e Ele não é só seu, Ele é nosso, é dos seus filhos que se reúne. Então quando nós, os filhos de Deus se reúnem, e invoca o Pai, então nós estamos sendo ouvidos e percebidos e vistos pelo Senhor. Pai nosso que estás nos céus, aleluia. Então Jesus, Ele vai ensinar esta oração. Se você ler a oração do Pai Nosso, ela tem todos os elementos que normalmente tem em orações. No Pai Nosso, gente, tem súplica, tem intercessão, tem exaltação e adoração ao Senhor, tem confissão de pecados. Então a oração do Pai Nosso, Jesus, Ele está nos ensinando a amplitude e abrangência da nossa oração. Então voltamos o nosso olhar para o verso 6. O verso 6, Jesus vai dizer o seguinte: vá para o secreto, vá para o quarto, vá para o lugar secreto, porque o Pai o verá no secreto. Essa palavra lugar, que as traduções, a maioria traduziu como quarto, é uma palavrinha grega que se pronuncia tameion. Então repete comigo, tameion. Então vocês acabaram de falar em grego, falaram em línguas estranhas. As casas dos tempos de Jesus, gente, a maioria, ela era um piso único, a grande maioria. Sabe aquele conceito de loft, gente? Tudo no mesmo ambiente? Então, loft não é um conceito moderno, é no conceito lá do tempo de Jesus. Então tinha cozinha, quarto, tudo no mesmo lugar. Piso único. Algumas casas tinham um quintal grande, outras eram sobrado, mas por exemplo, quando os amigos levam uma outra pessoa para Jesus interceder, eles, para curar Jesus, eles abrem o telhado e descem seu amigo, porque as telhas eram todas feitas de materiais como madeira, palha, folhas, mas a casa tinha um ambiente só. Algumas casas, elas tinham uma porta e um aposento anexo ao principal. Esse espaço principal, gente, você tinha pequenas janelas, você tinha portas que você poderia acessar direto para a rua, para dentro da sua casa. Mas havia um segundo ambiente, que não tinha janelas, que a única porta que tinha, você só poderia acessar quando você já estava no interior da casa. Não tinha vista para fora, só tinha uma porta, e a única porta do recinto, do ambiente, que tinha algum dispositivo que você poderia trancar. Por quê? Porque era uma despensa, guardava coisas de valores, guardava comida. Então, gente, a metáfora de Jesus é muito apropriada. Ele está falando para ir para esse quarto, onde ninguém vai te atrapalhar, onde ninguém vai te acessar. O único que vai te acessar ali é o Senhor. Então Jesus está nos dando essa ilustração. Vai para esse lugar de retiro, vai para esse lugar secreto, porque é lá no secreto que o Pai vai vê-lo, vai ouvi-lo, vai conversar com você. Então me veio à mente aquele filme O Quarto de Guerra. Quem já assistiu esse filme? Se você não assistiu esse filme, eu muito recomendo você assistir. Neste filme, O Quarto de Guerra, ele vai ilustrar exatamente este conceito domiciliar, essa estrutura domiciliar da qual Jesus está se apropriando para fazer uma ilustração. Há um caos na família dessa mulher, há uma família sofrendo, e ela entra para um lugar secreto. Ela é orientada a entrar neste lugar secreto, que só tem uma porta, não tem janelas. Você só pode acessar estando dentro já da casa. Nessa porta,
A orientação é para que você passe a chave, tranque a chave e entre neste ambiente de guerra, entre neste lugar secreto, porque ali você vai aprender a lutar, você vai entrar na batalha. Se você não assistiu esse filme, eu recomendo que você assista. Uma vez mais estamos então neste lugar secreto. E agora sim, eu estou pronto para compartilhar com vocês o que a experiência da oração deste lugar secreto promove em nós. Então, primeiro, a oração, ela é uma caminhada pelo silêncio, onde os ruídos são abafados. Veja que interessante, o Senhor Jesus está nos mandando ir para o secreto. E queridos, todos nós temos um canto na nossa casa. Todos nós temos um cantinho lá no nosso lar. Que só o Senhor sabe quantas lágrimas nós derramamos já. Quantas orações já foram feitas ali. E o Senhor está nos direcionando para este lugar apropriado, este lugar secreto, porque neste lugar secreto, Jesus sabe que o caminho que nós vamos percorrer nos levará a lugares profundos, nos levará a uma profundidade nunca antes experimentada, que nós podemos experimentar através da experiência e desta caminhada da oração. E o primeiro lugar que nós chegamos é este lugar de silêncio. Queridos, nós estamos vivendo num tempo que é muito barulhento, onde as pessoas estão gritando e berrando umas com as outras. Vocês podem fazer esse exercício, se você parar em algum lugar da cidade, fechar os seus olhos e você só ouvir o ambiente externo, você vai ver que há uma barulheira, há um ruído gigante no mundo, há um ruído de desespero, há um ruído de sofrimento, há um ruído que está tomando a saúde emocional das pessoas. E o Senhor está falando para nós sairmos deste ruído. E quando nós vamos para um lugar onde os ruídos externos são abafados, com os olhos fechados, no lugar secreto, você vai perceber que os ruídos internos são muito mais barulhentos do que os ruídos no nosso meio. Nós estamos vivendo num tempo em que estamos vivendo síndromes de pensamento acelerado, síndromes de excesso de pensamento. A nossa mente, o nosso coração está gritando, porque nós não conseguimos parar, não conseguimos aquietar o nosso coração e a nossa alma, experimentar essa experiência do silêncio. Richard Foster vai chamar de a experiência da solitude. Queridos, nós precisamos ir para o lugar secreto. Nós precisamos de silêncio para a nossa mente, silêncio para o nosso coração, porque os ruídos, gente, há muitas vozes, há muitas falas, há muitas opiniões que estão massacrando a nossa saúde. Então, em algum momento, querido, você precisa silenciar essas vozes e silenciar a voz que está te consumindo internamente. Quando nós estamos no silêncio, os nossos ouvidos ficam mais sensíveis à voz do Senhor, e é essa única voz que nós precisamos ouvir, é a única, e é no silêncio, gente, que o nosso ouvido começa a perceber. Jesus, ele foi para o deserto, ele foi para o jardim do Getsêmani, ele foi para cantos da praia no mar da Galileia. Jesus sempre viveu esse movimento do retiro. Nós precisamos nos retirar, gente. Século IV, quando a religião cristã se torna a religião oficial do império, se torna uma grande religião de barulho, de ruído, de espetáculo público. Então há um movimento que começa dos pais do deserto, homens que precisam do silêncio para ouvir a voz de Deus e se retiram. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos silenciar as vozes que nos atormentam. E essa caminhada, ela pode ser experimentada através da oração. No silêncio, nós acalmamos o nosso coração, a nossa alma, o nosso respirar. Veja, é verídico isso, tá, gente? É verdade. Quando eu surfava, e eu tenho provas irrefutáveis, gente, era um esforço, gente, aquela tormenta batendo nas suas costas, você precisa passar a arrebentação, você tem que enfrentar aquelas ondas quebrando, porque lá adiante vai ter um lugar de calmaria. Gente, quando eu chegava nesse lugar,
eu olhava para tudo que estava à minha volta. Gente, como eu tenho saudades disso. A gente olhava para tudo que está à nossa volta, olhava para a praia, aí eu procurava a irmã que estava desesperada lá, porque já era 3 horas dentro do mar, cadê meu marido, cadê meu... E neste lugar, gente, eu vivi uma das maiores experiências do silêncio. Quando nós silenciamos as nossas vozes, nós ouvimos a voz do Senhor. Nós precisamos de quietude, como já foi falado aqui. Precisamos de solitude. A oração é o espelho da alma, e nela nos vemos mais claramente. Como faremos orações como o Salmo 51? Os salmistas, eles faziam essas orações no silêncio. Por isso que a gente tem a forte sensação que tudo está rasgado diante deles. Orações do tipo: Senhor, eu não aguento ver mais meus inimigos prevalecerem, os meus ossos estão doendo, eu não aguento mais, Senhor. Senhor, nada me faltará, está doendo, mas não me faltará, porque eu tenho o Senhor, e eu ter o Senhor já me basta, já me é suficiente. Orações sinceras, orações feitas no silêncio, elas saem dos cantos mais sombrios do nosso coração. Lá, neste lugar secreto do silêncio, nós estamos prontos para confessar os nossos pecados, confessar os nossos dilemas. Lamentações capítulo 3, bom é esperar o Senhor em silêncio, em silêncio. Salmo 62 vai falar sobre o silêncio, quando nós calamos as vozes, as nossas tentações de ter opiniões sobre tudo. Nós queremos ter opinião sobre tudo. Deus não precisa de advogado. Deus só precisa dos nossos corações rasgados. Quando nós vamos para o silêncio, nós não entramos em discussões tolas. Nós não compramos brigas inúteis. Quando nós estamos no silêncio, nós somos mais felizes, mais plenos e satisfeitos, porque nós não temos dúvida nenhuma de que o único que está conosco ali é o Senhor. Amém. Há uma música que a gente canta aqui de vez em quando, que ela diz assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz, na oração encontro Deus, pois Ele faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus é um privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir o que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão eu encontro paz. Amém. Segundo lugar, a oração é uma caminhada por nossas angústias, pois elas se tornam palavras. Nós a encontramos, nós encaramos e damos nomes às nossas angústias, como um médico que vai nos fazendo perguntas, e nós respondemos acerca dos sintomas, até que ele compreenda, até que ele emita o seu diagnóstico. Nós vamos falando, porque aqui, nesta caminhada das nossas angústias, nossas dores, nossos problemas, eles ganham nomes. Nós dizemos o que estamos sentindo, nós dizemos o que estamos sofrendo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, pastor. Ele já se antecede. Sim, mas o Senhor te dá a oportunidade de articular, de verbalizar palavras para Ele. Ele quer ouvir o seu coração rasgado. Ele quer ouvir a sua voz. Porque ao falar com Deus, ao verbalizar as nossas dores, ao nomear as nossas dores, então Deus já está tratando no nosso coração. O fato de falarmos com Deus, a cura já está sendo filtrada, já está alcançando o nosso coração e nossas dores. Queridos, antes de Deus transformar as suas angústias, Ele vai transformar o seu coração. Antes dele resolver os seus problemas, Ele vai resolver o seu caráter. Antes dele responder sim ou não para as suas orações, Ele vai se relacionar com você e vai te mostrar este caminho. Esse caminho do silêncio, esse caminho pela angústia. 1 Pedro 5,7, Pedro vai dizer: lance sobre Ele todas as nossas ansiedades e as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós.
E Ele tem cuidado de nós, gente. A Bíblia leva as nossas angústias a sério. E a palavra do Senhor está falando, traga a Ele, leve a Ele, porque Ele vai cuidar de nós. Deus supre todas as nossas necessidades, mas não vai suprir nossos caprichos. Tiago 4,3 vai falar sobre isso. Ele nos transforma, antes de transformar a realidade. Deus sempre sabe, muito antes de nós, este lugar profundo das nossas angústias, o Senhor já visitou há muito tempo. Ele já chegou primeiro do que nós. Ele ouve todas as angústias que nós estamos compartilhando, entregando em oração. A sua dor tem nome, tem importância para o Senhor, porque Ele é um Deus que ouve e Ele é um Deus que vê, e Ele no secreto já está vendo há muito tempo todas as lágrimas e todas as dores que você já entregou para Ele. O Senhor vê tudo, o Senhor ouve os seus filhos compartilhando e verbalizando as suas dores. A oração, nós precisaremos caminhar por nossas angústias. Então cante, celebre. Quem nunca cantou Cassiana no tempo da angústia, gente? Quem nunca cantou Cassiane? Quem nunca cantou Aline Barros no tempo da angústia? Remove a minha pedra. Porque Deus nos dá a oportunidade, como um pai que quer ouvir o filho, fala. Nós estamos neste silêncio, sou eu e você apenas, fala, aleluia. Por último, queridos, a caminhada da oração é uma caminhada em solo sagrado, pois a presença de Deus, ela é invocada. Jesus, Ele completa os ofícios, as exigências da lei. No Antigo Testamento, todas as petições, as orações, as confissões do povo, eram levadas dentro de todo um cerimonial, dentro de todo um ritual, para que o sacerdote, no momento certo, na hora certa, no lugar certo, ele levava todas essas petições para Deus, no Santo dos Santos. Aí, gente, João, capítulo 1, verso 14, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A tenda do encontro, este lugar específico, o Senhor armou a sua tenda sobre toda a terra. Todos nós estamos debaixo da tenda do encontro. Então agora não há impedimentos, não há rituais, não há técnicas, não há cerimoniais. A tenda já está posta entre nós, habitou e viveu entre nós, morreu, ressuscitou, nos salvou. Agora este lugar de encontro é todo lugar que eu e você, os filhos de Deus, invocam Deus que é Pai, e o Filho ouve e intercede por nós. Não há lugares certos para oração, não há lugares específicos. Talvez você, filho de Deus, esteja no pior lugar do mundo, no lugar mais terrível da face da terra, mas se você invocar o nome do Senhor, o Pai nosso que está no céu vai te ouvir e vai te responder, porque Ele vê. Agora todo lugar onde o Senhor Jesus é invocado se torna lugar sagrado, porque a mágica nesse lugar, há algo em nós que nós podemos impressionar Deus? Não. É a santíssima e poderosa presença do Senhor que foi invocada, e Ele se estabeleceu ali. Estamos, desde as 9 horas da manhã, invocando a presença desse Pai amado entre nós. E Ele está aqui presente, porque a família dEle, o povo dEle, os filhos dEle, estão reunidos, dando as mãos, sofrendo junto, intercedendo uns pelos outros, vendo crianças, vendo idosos, estamos todos aqui reunidos, invocando o Pai que é nosso, pelo nome poderoso de Jesus. Então aqui, a presença do Senhor se estabeleceu. Então neste lugar onde a presença do Senhor está, nós precisamos exaltá-lo, adorá-lo. Nós não podemos omitir a adoração de nossas orações. A adoração é o âmago da oração. Que bom vai ser quando nós, em nossas orações, exaltarmos o Senhor, glorificarmos somente o Senhor. As suas angústias, leve ao Senhor, mas saiba
que diante da presença do Senhor, por mais duro que seja a sua batalha, exalte a Ele, porque Ele é o Deus que te vê, tem visto as suas dores, tem visto as suas lutas. Quando ninguém está vendo, o Senhor está. O nosso desafio nesta manhã é que a gente decida ir mais fundo, entrar neste lugar secreto do silêncio, ao encontro de nossas angústias, para este lugar onde a presença do Senhor é real e verdadeira. Amém. Nós queremos compartilhar com vocês uma cena do filme, e logo em seguida, Pastor Júnior está com a palavra. O Senhor conseguiu de novo, Deus. O Senhor conseguiu de novo. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. E continua cuidando de mim quando eu não mereço. Eu te louvo, Jesus. Tu és o Senhor. Me manda outra, Senhor. Me guia para quem o Senhor quer que eu ajude. Levanta os que invocam o seu nome. Levanta aqueles que amam o Senhor, que buscam o Senhor e que confiam no Senhor. Levanta-os, Senhor. Levanta-os. Senhor, precisamos de uma geração de fiéis que não tenham vergonha do Evangelho. Precisamos de um exército de fiéis, Senhor, que odeie ser morno e guarda a Tua palavra acima de tudo. Levanta-os, Senhor, levanta-os. Eu oro pela união entre aqueles que amam o Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos para que eles possam ver Sua verdade, Senhor. Eu oro pela Sua mão protetora, que orienta, levanta uma geração, Senhor, que vai levar luz a este mundo, que não vai se curvar sob pressão de quem não vai se acovardar. Senhor, quando os outros caírem, levanta-os, Senhor, para que eles anunciem que existe salvação em Jesus Cristo. Levanta os guerreiros, Senhor, que vão lutar ajoelhados, que vão Te adorar de todo o coração, Senhor. Senhor, nos chama para a batalha, para que possamos proclamar o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu oro por essas coisas com todo o meu coração. Desperta-os, Senhor, desperta-os. Diga comigo, Jesus nos ensina a orar. Diga comigo, Jesus